Boa noite, meus irmãos e as irmãs. Não escutei boa noite das irmãs. Nós vimos ontem, espero que os homens, os maridos tenham sido confrontados, como eu sempre sou confrontado quando estudo a palavra de Deus. A palavra de Deus é como um espelho que nos aponta os nossos erros, os nossos fracassos. Coisa mais fácil que tem ali é a Bíblia para o outro, para o cônjuge, é confessar o pecado do outro, é apontar o dedo para o outro, mas a Bíblia nos chama para nós nos examinarmos à luz da palavra de Deus. Esse é o nosso grande desafio. A maioria dos casamentos pode estar se ruindo porque um fica lendo a Bíblia para o outro. Esse texto aqui é bom para... esse aqui é para você. Fica guerreando com versículos. Guerreando com indiretas, Houve uma pregação, cutuca o marido, cutuca a esposa e cutuca os filhos, e a gente vai se provocando, ao invés de se consolar e ao invés de se reanimar. Nós somos um corpo. Não é normal nós ficarmos batendo com a mão direita na nossa mão esquerda, na nossa perna. Como corpo, nós não podemos agir assim também como o corpo de Cristo. Todos nós estamos aqui para aprender, para crescer juntos, para cada vez mais ajustar a nossa vida aos padrões de Deus. Ninguém está no lugar onde já deveria estar em Cristo, todos nós estamos caminhando. É verdade que quanto à santificação, uns estão mais avançados do que outros, mas se você nasceu de novo, diante de Deus você é salvo como qualquer outro. Mas nós precisamos desenvolver a salvação e é isso que nós queremos fazer aqui com a graça de Deus, falando hoje sobre as mulheres e esposas. Eu acho que ontem tinha mais mulher aqui, não tinha não? Tô brincando. Eu queria ler 3 textos de início para nós. Está lá em Gênesis. Vamos começar do início, como nós fizemos com os homens. Gênesis 1, 27. A palavra de Deus diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Depois Gênesis 2:18, um pouquinho mais à frente. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E depois fala que como que Deus foi criando todas as coisas. O verso 19 diz que o Senhor tinha formado da terra todos os animais, e depois no verso 25 diz: ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Havia uma união perfeita, havia um casamento ali íntimo, havia um padrão de Deus sendo consumado ali. Então, o que nós aprendemos com essas verdades de início? Como muita coisa que nós vimos de início dos homens se aplica às mulheres também. Nós vemos que a ideia de criar a mulher não veio do homem, veio de quem? Veio de Deus. O homem não pediu para criar uma mulher. Você também, mulher, é uma criação de Deus. Você partiu da ideia de Deus, do próprio Deus. Isso é algo digno para você buscar esse relacionamento com Deus. Fala assim: o Senhor Deus me criou também. Eu nasci do coração de Deus, a ideia foi de Deus. Não foi uma ideia tardia, como se a mulher foi criada depois, como sendo algo de menos valor. Claro que não é, nós vimos ontem que não é, e vamos ver hoje que não é. Tudo estava eternamente planejado diante de Deus. Deus não foi pego de surpresa com nada na criação dele. E o homem foi criado com uma finalidade, nós vimos ontem. E nós estamos procurando entender essa finalidade que nós, homens e maridos, precisamos estar vivendo. E a mulher também foi criada com uma finalidade. Deus não criou nada por acaso para viver aleatoriamente, para viver de qualquer jeito. Deus não soprou o fôlego da vida em você, mulher, para que você apenas viva para você mesmo, para os seus desejos, para o que o mundo diz como que você deve ser, ou para você ir contando os dias, riscando o calendário, mais um dia, mais um dia, mais um dia, e vai vivendo sem finalidade. Os dias não são repetitivos.
Às vezes nós entendemos, amanhã é mais um dia. Não é mais um dia. Amanhã é mais uma oportunidade de nós entendermos um pouco mais Deus e crescermos mais em Deus. Os dias não são monótonos. Se nós entendermos que nós vivemos diante de Deus, não há monotonia em nossa vida. Nós não estamos girando como um ratinho, fica girando sem sair do lugar. Nós estamos caminhando. E se nós entendemos o propósito de Deus, nenhum dia é igual ao outro. O termo homem, quando usado em passagens bíblicas, tais como Deus criou o homem à sua própria imagem, significa a humanidade, o ser humano. Ambos, macho e fêmea da espécie humana, são feitos à imagem de Deus. A mulher também foi feita à imagem de Deus e para ter relacionamento e comunhão com Deus. Você está andando nesse caminho de comunhão com Deus? Você tem a sua identidade em Deus? Ou você ainda está buscando a sua identidade em valores deste mundo? Em valores que a sociedade quer impor para você? Em valores que você está buscando em revistas, em televisão, em novelas, não sei onde mais? Fuja disso. Vá para a palavra de Deus. Fala assim: eu quero conhecer aquele que me criou. Eu quero entender por que eu fui criada, qual a finalidade disso. E nós vemos, como nós vimos ontem com os homens, nós vemos a diferença de uma mulher de verdade, segundo o conceito do mundo. Hoje é preciso que as mulheres também entendam que elas foram feitas mulheres do sexo feminino com um propósito. Deus não errou também com você, como não errou com o homem. Você precisa entender até esse aspecto da sexualidade, que Deus criou você assim. E Deus disse que é bom que você seja assim. E você desenvolva essa feminilidade diante de Deus, cada dia mais. E uma mulher, segundo o conceito do mundo, talvez vocês poderiam aumentar essa lista, obviamente. Eu anotei só algumas coisas, que Deus não criou a mulher conforme o mundo diz que a mulher tem que viver. Como Deus não criou o homem com essa finalidade. Uma mulher, segundo o mundo hoje, ela é escrava da beleza, da aparência dela. Ela é escrava da sensualidade. Ela acha que a identidade dela está em ser sensual, em mostrar o corpo, em querer se fazer de sensual para atrair olhares, para ter isso. É uma carência afetiva no coração que faz as mulheres serem assim. Quando elas entendem que Deus as ama incondicionalmente, elas não ficam dependendo de se mostrar e de buscar amor de uma forma errada. Por isso que nós temos que começar a nossa vida com Deus. Sem entender o propósito do seu chamado, a existência diante de Deus, você vai tentar ficar buscando preenchimento em algo que não vai te preencher. É uma mulher também de negócios, que se dedica, que abandona casa, lar, filhos, tudo para ter uma carreira, buscando uma identidade nisso. Veja, eu estou colocando isso como pedestal, como forma, como identidade. Abdica do lar, despreza a família, não quer casamento, não quer nada, vive para si mesma, cada dia mais esculpindo o corpo, cada dia mais vivendo para ser uma atração aí fora. Isso é carência, isso é falta de um entendimento da finalidade com que Deus a criou. Também é uma mulher independente, não quer depender de ninguém, de homem, de marido, de ninguém, ela quer ter a sua vida. Deus, quando criou a Eva, quando criou Adão, criou para relacionar com ele. Quando criou a Eva, diz que criou como uma auxiliadora. E Deus criou Adão também para se relacionar. Deus não criou homem e mulher independentes para viver soltos, avulsos. Criou para nós sermos relacionais. E também a mulher moderna hoje terceiriza a criação de filhos, quando querem ter filhos. Já sai da maternidade, já larga na escolinha. E não querem pagar o preço da maternidade, não querem assumir o compromisso, não querem assumir o desgaste físico que é ter um filho. Porque não vê isso como uma bênção de Deus, como a palavra diz que os filhos são. E por que terceirizam a criação de filhos? Porque só pensam em si mesmas. Filho acaba sendo um atrapalho na vida, na carreira, na vida.
modifica um pouco o corpo da mulher, depois não consegue recuperar a forma física. A gente escuta isso por aí. Vocês escutam isso também? Tudo que atrapalha o meu eu não quero. Agora, quando nós entendemos um projeto maior, nós entendemos que essas coisas não podem ser assim. E apenas um paralelo, o que seria então uma mulher da verdade, como nós vimos ontem? Uma mulher que ama a Deus, que busca a palavra de Deus, que quer identidade em Deus, que tem a palavra de Deus como referencial para a vida dela. Também anotei algumas coisas. Uma mulher temente a Deus, que coloca a palavra de Deus acima de qualquer opinião, qualquer definição que o mundo possa dar. Mas você só vai crer isso se você buscar se alimentar da palavra de Deus. Se você ficar enchendo sua cabeça, sua mente de novela, de ver vidas de celebridade, de ficar vendo o que está acontecendo com a fulana de tal, com a cantora tal, com a artista tal, aquilo que é vida, aquilo que... Você vai acabar trazendo esse conceito para dentro do seu casamento, para dentro da sua vida, e você vai arrebentar com tudo. Você precisa ver exemplo de mulheres bíblicas, de mulheres que temeram a Deus na palavra de Deus. Esses são os exemplos para você. Uma mulher piedosa, que teme ao Senhor, que respeita a palavra de Deus. Uma mulher feminina, delicada. Deus fez diferente do homem. Uma mulher que assume o casamento, assume o lar, assume sua função, assume os filhos, que vê os filhos como bênção de Deus e não como um empecilho para a vida dela. Mulheres que se preocupam com a decência no vestir. Decência no vestir. Se vestem bem. Não são mulheres que não se preocupam com isso, mas decência, porque entendem que defraudar o irmão é pecado. Que você querer mostrar o seu corpo para qualquer outra pessoa, a não ser para o seu próprio marido em ambiente privado, é pecado. Porque principalmente isso é um erro que cabe mais às mulheres, não que os homens estejam livres. Existe um ditado que se chama meu corpo, minhas regras. Já ouviram falar esse ditado? Diante da palavra de Deus está certo? Se nós lermos lá em 1 Coríntios 6, 18 a 20, vejam esse texto. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Olha só. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora glorificai a Deus no vosso corpo. Deus não morreu só para a nossa alma, para salvar a nossa alma, e eu faço com o meu corpo o que eu quiser. Nem os homens, nem as mulheres. Então nós precisamos entender que nós temos que glorificar a Deus com o uso que nós fizemos do nosso corpo, inclusive a vestimenta, inclusive a forma como que eu me comporto, com o uso da minha língua, os meus olhos, para onde eu vou, e principalmente nesse caso, com a dizer não à vulgaridade, a indecência, a imoralidade. Se nós formos ver aí fora, o exemplo, não vamos encontrar disso. Mas mulher cristã, nós temos que ver deve prezar pela decência. Isso faz parte também do marido estar presente em casa. Eu cansei de ver o meu pai, quando a gente era novo, vigiar isso em nós, homens e na minha irmã também. Porque às vezes não é por maldade, nem sempre é por maldade. Não vamos falar. Às vezes você pode estar usando uma roupa que ela é transparente e você não percebeu. Ou muito decotada, seja o que for, que pode expor alguma coisa que não é assim que Deus quer que nós vivamos. Esse texto fala isso, então nós precisamos ser decentes. Nós precisamos vigiar isso. Você, mulher, precisa vigiar a si mesma e a sua filha também. De forma decente. Nós não podemos achar que o importante é a minha alma e o meu corpo, não interessa. Como não? Leia esse texto de novo. Glorificar a Deus com o vosso corpo. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério.
E meus irmãos, Jesus teve muitos e importantes encontros com as mulheres. Nenhum homem pode tratar mal uma mulher. Sabe por quê? Porque Jesus nunca fez isso. Jesus não é o nosso exemplo? E as mulheres precisam entender que o mundo hoje tenta fazer duas coisas conosco: ou nos supervalorizar ou nos menosprezar. Então as mulheres, por um lado, podem querer se colocar acima da função a qual a Deus lhes deu, ou outras podem se menosprezar. Eu não valho nada, eu não tenho importância, e se fazer de uma autopiedade, que também não é bíblico. Nós precisamos tentar achar o equilíbrio na palavra de Deus. Jesus teve muitos importantes encontros, o que era incomum para a época dele. Os judeus não conversavam com as mulheres em público. Mas Jesus quebrou esse protocolo, porque foi ele que criou. Ele via, falou assim: eu criei você à minha imagem, eu quero ter relacionamento, não interessa o que a sociedade pensa da mulher, eu criei a mulher com uma finalidade, eu vou ter relacionamento. E foram encontros transformadores que trouxeram cura, restauração, verdadeira libertação, para elas serem o que Deus, conforme Deus as criou. Todas as mulheres e todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus não saíram do mesmo jeito. Uns saíram com o coração mais endurecidos. E é assim diante da palavra de Deus. Ninguém que tem contato com a palavra de Deus fica do mesmo jeito. Ou ela nos quebranta, ou nós, pelo pecado, endurecemos um pouco mais. E foi assim que Jesus fez. Para mostrar que a mulher não é menos, não é inferior ao homem diante de Deus em capacidade, em compreensão, não é essa a finalidade. O mundo, muitas pessoas usam mal isso. No Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus teve um encontro individual com um homem, Nicodemos, um homem altamente instruído, do STJ, Suprema Corte Judaica. Era um homem instruído, e ele foi ter encontro com Jesus, meio escondido, porque ele estava com vergonha, provavelmente, assim as pessoas interpretam, porque ele era o maioral e agora foi atrás desse tal de Jesus. E ele foi... O que é a história é essa de nascer de novo? E Jesus foi explicar para ele o que é nascer de novo, e ele não entendeu. Ele falou: mas como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Aí no capítulo seguinte, em João capítulo 4, Jesus tem um outro encontro individual, agora com uma mulher, com péssimas referências, a mulher samaritana, de uma raça misturada, como as pessoas ignoravam. Mesmo hoje em nosso mundo liberal, as pessoas não acham tão normal ela ter 5 casamentos. Imagina naquela época, as pessoas já tiveram vários contatos, e Jesus vai lá e faz o que com ela? Conversa com ela, e ela compreende, e ela sai espalhando a notícia. Nicodemos não compreendeu, e ela compreendeu. Não depende de quem quer, não depende de inteligência, depende de Deus se revelar a homem e a mulher. Isso aqui é só para quebrar esse tabu de que hoje o feminismo implantado nas mulheres querem feri-las, dizendo que os homens pensam que elas são menos, então elas vão para o outro oposto. Jesus nunca falou que as mulheres são menos. Você nunca vai ler isso aqui na Bíblia. Nunca menosprezou. Então vocês precisam encontrar essa identidade em vocês e não ficar dando ouvidos para pessoas que não temem a Deus. E também Maria Madalena foi a primeira pessoa a quem Jesus revelou a sua ressurreição. Já pensou nisso? Que privilégio! Isso aí não é para encher a mulher de orgulho. Está vendo como a mulher é melhor que o homem? Não é essa a finalidade, irmãos. Está vendo como a mulher é super valorizada? A mulher ela é valorizada como homem, como criação de Deus, a imagem de Deus. O que eu estou querendo mostrar é que você tem que buscar a sua identidade em Cristo. Jesus teve encontro com mulheres. Jesus nunca fugiu, nunca desprezou. A Wanda de Assunção, uma escritora já falecida, mas escritora de muitos livros bons para mulheres, ela diz assim: Jesus veio para nos libertar das inquietações, tristezas, tribulações, angústias, carências, da necessidade de amor e sentido da vida, oferecendo-nos água viva do seu amor. Ele quer restaurar a essência da feminilidade que o pecado distorceu e contaminou. Por isso, vem ao nosso encontro onde nos encontramos atarefadas, tentando suprir nossas necessidades e as de outras pessoas, enquanto nosso próprio coração permanece ressequido e vazio. Leia livros de mulheres tementes a Deus,
que vão te ajudar a entender um pouco sobre isso. João Calvino também, um dos reformadores, diz: certamente não se pode negar que a mulher também tenha sido, embora tenha sido criada de modo diferente, não do pó da terra, mas a partir de Adão, foi criada à imagem de Deus. E quando Deus criou lá em Gênesis 2,18, fala da mulher como auxiliadora, implica a mulher como auxiliadora, meus irmãos, não está dizendo que a mulher é menos importante. Sabe o que quer dizer isso? Auxiliadora aqui não é em relação à inferioridade da mulher, mas a inadequação do homem. Ou seja, o homem não é completo em si mesmo. Deus não criou um ser completo que pode viver sozinho, independente de tudo. Deus viu que faltava ali a mulher, Deus já sabia. Então Deus criou a mulher para viverem, para um completar o outro. E o diabo vem e coloca disputa, cutuca, seja melhor, e fala para o homem: despreza, você é melhor. Que fala para a mulher: não aceita isso não. É isso que ele quer confusão. E nós precisamos então buscar isso. Somente a mulher dentre todas as criaturas era idônea ao homem. Deus tinha criado todos os animais, mas Deus não criou o ser humano para relacionar com os animais como igual a ele. A Bíblia diz que Deus criou o homem para ter domínio sobre a criação. E hoje, quando nós substituímos relacionamentos pessoais por animais e criação, não é o padrão de Deus. Não é o padrão de Deus isso. Embora nós devemos cuidar dos animais e de toda a criação de Deus. Esse é o mandamento. Mas substituir não é o padrão de Deus. John Piper tem um livro também, meus irmãos, chama Homem e Mulher. Alguém já conhece esse livro? Chama Homem e Mulher. Um livro muito bom. Ele diz assim: Eva era igual a Adão? Sim e não. Era igual a ele no aspecto espiritual. Ambos dependem da mesma graça, foram criados à imagem de Deus. Mas era diferente, e diferente dos animais. Ela era idônea a ele, mas não era exatamente igual a ele, porque era auxiliadora dele. Note que Deus criou o homem e a mulher de forma diferente. A masculinidade e a feminilidade identificam seus respectivos papéis. Conforme Deus determinou, o homem, em virtude de sua masculinidade, é chamado para liderar o lar. Como vimos ontem, irmãos. Não liderar de forma errada. Essa palavra está desgastada. Fala aí, em liderança nós pensamos em algo arbitrário, mas é liderar da forma de servir, de amar, de cuidar, de proteger. E a mulher, em virtude de sua feminilidade, é chamada para ajudar, para ser uma auxiliadora que Deus instituiu. Foi um cargo de Deus. Não foi o homem que falou assim: Deus criou você, agora eu vou te dar um cargo para mim. Foi Deus que fez isso. Não foi o homem que falou assim: Deus criou você, agora deixa eu pensar, que você, seja meu auxiliador aí. Não foi isso, irmãos, foi Deus que criou com essa finalidade. E tudo que Deus faz não é bom? Então nós precisamos pensar nisso. Tudo que Deus faz é bom. E John Piper, por que eu estou citando essas pessoas? Para vocês entenderem que isso é um assunto antigo, e que grandes homens de Deus já trataram disso. E ele diz assim: isso é um insulto ou uma ameaça às mulheres? Deus ter criado a mulher para ser uma auxiliadora, ele está falando: isso é um insulto ou uma ameaça às mulheres? De modo algum, porque Eva era igual a Adão, no único sentido de que a igualdade é significativa. A mulher é tão dotada quanto o homem, com todos os seus atributos, necessários para a aquisição de sabedoria, justiça e vida. A mulher tem todos os atributos divinos para desenvolver a vida dela com Deus. Todos. Num sentido paralelo, ele diz: um membro de igreja tem tanta oportunidade de alcançar a importância verdadeira, uma santidade, quanto o pastor da igreja. O pastor não é algo que ele já nasceu num nível mais acima, mas quanto o pastor da igreja. Mas o pastor deve liderar e o membro deve apoiar. Não há razão para se sentir ofendido. Não é assim que acontece na vida? Um filho é menos do que o pai? Não é, diante de Deus. Mas o pai não é chamado para ser autoridade sobre os filhos? Isso é ofensa para os filhos? Não, isso é proteção para os filhos. E no caso do casamento foi assim que Deus fez. Todos nós temos potencial, dependemos da mesma graça, somos habitados pelo mesmo Espírito, apenas com funções diferentes. E foi Deus que criou assim, não foi o homem que deu esse cargo para ninguém.
Importante a gente tentar isso. Isso é um privilégio, meus irmãos, e uma responsabilidade. Irmão, você já notou quantas mulheres na Bíblia foram instrumentos de Deus? Sara, em 1 Pedro 3,5, olha aí, 1 Pedro 3,5. Sara errou também, como muitos homens. Sara não foi apressada também, quando Deus deu a promessa a Abraão? Ela falou assim, acho que não vai acontecer nada não. E aqui qual que ela deu a ideia? Para Abraão ter uma filha com Agar. Os homens também erraram, eu falei isso ontem. Davi também não errou? Abraão também não teve medo? Não mentiu sobre Sara ser meia-irmã dele para ele não ser prejudicado de alguma forma? Assim é o retrato nosso, meus irmãos. Esse é o retrato do nosso coração. Ninguém é ganho, ninguém é alcançado por Deus por obras. 1 Pedro 3,5, o que diz? Pois assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos. Verso 6, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, lhe chamando de Senhor, da qual vós tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Sara foi um exemplo. Temos outras. Ana era estéril e era hostilizada por sua rival, mas Ana derramou-se em oração diante de Deus. 1 Samuel 1,15. Uma mulher que se derramou diante de Deus, mulher de oração. A Abigail, 1 Samuel 25, 24, uma sábia intercessora, no caso ali de Davi e Nabal. Leia depois esse caso, como ela teve sabedoria para aconselhar. Não de forma imposição, não com crítica, não com murmuração, não dando de dedo, mas de uma forma sábia, que vem do alto. Depois nós vemos também exemplos negativos também, para as irmãs também verem que não só os homens têm exemplos negativos. A própria Eva não foi enganada, a Bíblia diz que Eva não foi enganada, desejando algo, não pedindo conselhos para o marido, e Adão também foi omisso. Tem até um livro do Larry Crabb, chama Silêncio de Adão. As pessoas perguntam, onde que Adão estava, né? Provavelmente estava perto, mas talvez estava preocupado com outra coisa. A gente não sabe, é só inferências. Mas Eva foi enganada. A esposa de Ló, Gênesis 19, 26. E depois em Lucas 17, 32, há uma advertência. Lembrai-vos da mulher de Ló, que saiu olhando para trás quando Deus tinha falado para não acontecer, e virou uma estátua de sal. Então temos exemplos, porque ambos, homens e mulheres, carecem da mesma graça de Deus, estão sujeitos a pecados e a erros, e são dependentes da mesma misericórdia de Deus. Mas nunca perca de vista Dalila, a mulher sensual e chantagista, né? Usando ali de artimanha, sendo usada como sedução para derrubar Sansão, se fazendo de sensual, usando tudo com a finalidade de fazer Sansão pecar, entregar alguma coisa. Então nós temos mulheres, isso é um problema no coração das mulheres também. A mulher de Jó 2, 9, 10, que Jó fala, você está falando como uma doida. Jó sendo tratado, a mulher veio dar com amaldiçoa teu Deus e morre. Então nós vemos que da boca dos homens saíram coisas ruins, e da boca das mulheres também saíram. Mas Deus não despreza ninguém, porque Deus quer usar pecadores como eu e você para restaurar-nos a nossa vida, e que a nossa identidade tem que estar em Cristo. O que eu quero dar ênfase aqui, irmã, é que você tem que buscar a sua identidade na palavra de Deus, depender da graça de Deus. 3 pontos. Aceite a sua feminilidade, não há motivos para você se sentir inferiorizado. Eu mostrei Jesus tendo encontro com mulheres, não há motivos para isso. Não se deixe enganar por essa mentira. Admita a sua condição de mulher. Sua beleza e encanto está em aceitar-se diante de Deus e em se adonar primeiro no coração, ter um coração manso diante de Deus, um coração piedoso. Isso vai se expressar na sua vida, no seu modo de vestir, no seu modo de relacionar com seu marido, ou se você é solteiro, com seus pais, ou com qualquer homem que seja, de forma correta.
Você foi criada para expressar a glória de Deus com a sua feminilidade, com a sua sexualidade, com a beleza que Deus te deu. Cultive a sua feminilidade, porque o mundo quer te transformar hoje quase que num mundo unissex. Cultive a sua feminilidade no jeito de vestir, no jeito de falar, no jeito de relacionar. Deus fez assim. Isso é uma feminilidade madura, é aquela que desenvolve em Deus, porque uma mulher também pode ter a síndrome do Peter Pan, que eu falei. Agora eu sou uma mulher que já tinha condições, idade, estrutura para ser uma mulher madura, como a Bíblia diz, instruir as mais novas, aconselhar as mais novas na fé, a ser um exemplo para as mais novas, a começar pelas filhas. E nós vemos muitas mulheres querendo ser igual à filha, adolescente igual à filha, vestindo igual a filha, conversando igual a filha, indo para lugares igual a filha. E eu, em uma outra igreja, ouvi uma mãe reclamando disso da filha, já casada. Imaturas, mulheres imaturas, por quê? Porque não buscam relacionamento e crescimento em Deus, não veem que Deus as criou com uma finalidade, não estudam exemplos bíblicos de mulheres, tanto exemplos negativos para Deus nos mostrar que somos pecadores, que somos falhos, para nos levar a depender dEle, mas principalmente para ver exemplos positivos de mulheres cristãs, de esposas, de mães. E nós precisamos buscar isso. Pare de buscar em fontes do mundo, pare de assistir novela, pare de assistir programa de televisão que fica te ensinando coisas contrárias à palavra de Deus, pare de ficar vendo revista de moda onde a vulgaridade é o padrão. John Piper diz que uma mulher pode ter um espírito de submissão e uma disposição de submeter-se, até mesmo quando ela tem que se posicionar ao lado de Cristo contra a vontade pecaminosa de seu marido. Ela pode mostrar por sua atitude e comportamento que ele abandone o pecado e a lidere com justiça, para novamente poder honrá-lo como cabeça numa relação harmoniosa. A mulher não tem motivos bíblicos para ser rebelde. É isso que John Piper está falando. Você não encontra justificativo diante de Deus para ser rebelde. E nenhum homem encontra para ser um impuro, um avarento, um imoral. Mas a minha mulher é muito problemática, então eu tenho direito de ser assim? Não tem. Mas o meu marido é muito problemático, então eu tenho direito de ser assim? Não tem. Nós temos que buscar em Deus, orar uns pelos outros, aguardar a Deus, que a luz de Cristo pode brilhar em meio a qualquer escuridão do seu casamento. A luz de Cristo, o poder de Deus tem poder para transformar pessoas. A Bíblia diz em 1 Pedro que a mulher que ganha o seu marido sem palavras, com S, não é com 100, falando 100 palavras. Vou falar aqui 100 caracteres, é através da oração. Não é através da crítica, Deus te disse, tá vendo? Você não vale nada, ó fulano, você não vai à igreja. Eu sei que é difícil, mas assim como para nós homens também é difícil. Nós precisamos aprender a colocar as nossas angústias primeiro diante de Deus. Porque se nós fizermos isso, Deus vai começar a dominar a nossa língua, a nossa ira, a nossa amargura, e quando nós tivermos oportunidade, nós vamos falar com amor. E nós vamos ver isso, que na criação de filhos é a mesma coisa. Como nós somos imaturos na hora de falar. A gente quer falar na hora que eu estou com vontade. Eu estou com a vontade de falar, é a hora que você não deve falar. Você está com muita vontade de falar? Substitua a vontade de falar por oração. Fala, Senhor, eu estou com muita vontade, mas é uma vontade pecaminosa. É uma ira dentro de mim, é uma indignação. Senhor, aprenda a levar os seus medos, as suas angústias, as suas ansiedades para Deus, porque Deus vai domando o nosso coração, Deus vai tratando conosco. As palavras ferem, leia Tiago 3, as palavras ferem. Muitos casamentos as pessoas estão sangrando, porque um está ferindo o outro com a língua, criticando, dando indireta, comparando. Você nunca faz nada, você isso, sempre aquilo. E nós gostamos de fazer isso, porque isso satisfaz o pecado. E o maior espectador disso é o diabo. Fala, bonito, continua. Você levou uma, desconta. Depois a gente fica guerreando. Então, esse é o lado da mulher. Como toda mulher, solteira ou casada, o padrão é a sua identidade em Deus.
é ser piedosa, se preocupar mais com o adorno espiritual do seu coração, da sua língua, de um espírito manso diante de Deus, de um coração que teme ao Senhor, que descansa na vontade de Deus. Isso você só vai encontrar no seu relacionamento pessoal com Deus. Se você abandonar a palavra de Deus, se você não cultivar uma vida pessoal, de oração, de devoção, de estudo, não tem como nós avançarmos no relacionamento com Deus, e nós vamos regredindo, vai vazando aquilo que está dentro de nós. Mas quando a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, como que nós vamos nos encher do Espírito? Pela palavra de Deus, uma vida de oração. Não adianta ficar orando, Senhor, enche-me com o teu Espírito, enche-me com o teu Espírito. Tem um copo de água aqui, ó. Irmãos, eu estou com muita sede, irmãos. Eu estou com muita sede, irmãos. E o copo está aqui. E eu falo, Senhor, enche-me com o teu Espírito. A Bíblia está aqui. Meios de graça, oração. Senhor, enche com o meu Espírito, Senhor. Não gasto tempo com a palavra de Deus. Não estou preocupado com isso. Eu quero algo assim mágico. Senhor, enche meu Espírito. Pá, pum, acabou. Mas nós temos que ter essa prática, essa disciplina que vem dele mesmo, para nós buscarmos o Senhor na palavra de Deus e crescermos assim. Então, meus irmãos, agora nós entramos no aspecto das esposas propriamente ditas, aquelas que já estão casadas. E você que ainda não é casada, se atente para isso. Quanto mais cedo, quanto mais instruída você for, melhor vai ser para você e para o seu casamento. E para você que já é há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, se você está vivendo isso, continue na dependência do Senhor. Se não está, é hora de quebrantamento, de sempre há uma esperança. Deus é sempre o Deus da esperança. Deus nunca despreza um coração contrito e quebrantado. Isaías 57:15. Deus não despreza um coração contrito e quebrantado, mas Deus abomina o orgulho. Deus abomina as pessoas que são orgulhosas, que pensam mais de si do que convém, que não querem depender do Senhor. Então nós oramos, Senhor, quebranta o meu coração. Faz de mim um coração quebrado diante do Senhor, porque sempre há esperança. O seu casamento pode mudar, não da noite para o dia, mas ele pode começar a mudar da noite para o dia. Ele não vai ficar pronto em uma noite, mas ele começa com pequenos passos. Martinho Lutero disse que o reconhecimento do pecado já é o caminho da salvação. Quando nós reconhecemos a nossa dependência de Deus, quando nós reconhecemos, Senhor, eu estou muito longe disso, eu não estou nem buscando isso ainda. Sejamos sinceros, leiamos os Salmos. Os Salmos, meus irmãos, é uma lição de sinceridade para nós, que muitas vezes o nosso coração é muito religioso ainda, no sentido errado. Nós estamos quebrados diante de Deus, não buscamos a Deus, mas na hora de orar parece que é a pessoa mais crente do mundo. Como se Deus estivesse olhando e falando, rapaz, eu não sabia que você era assim, não, você é muito crente. Meus irmãos, o pecado nos faz tão tolos, que nós lemos que Deus é onisciente, mas nós queremos orar como se Ele não fosse, como se Ele não nos conhecesse. Na hora da oração parece que a gente esquece que Deus nos conhece. Então nós aprendamos com o Salmo, Senhor, me quebranta, Senhor. Como o salmista fala, Senhor, até quando o Senhor parece que esqueceu de mim? Olha só como o salmista fala. Salmo 13 fala assim, uma das últimas pregações que meu pai fez foi sobre a noite escura da alma, acho que se não me engano, Salmo 13. Quando você está num lugar escuro, da onde que Jonas orou? De dentro do ventre do peixe. Não tem lugar que você não possa orar, meus irmãos. Não tem lugar mais escuro, mais solitário do que Jonas estava, e ele clamou ao Senhor de lá. Tem muitos salmos que falam, das profundezas clamo a ti, Senhor. Não tem lugar que você está que Deus não possa te alcançar com a graça dele. Não interessa como está o seu casamento. Não é você que vai fazer o milagre. Você tem que começar a buscar em Deus. Se você, mulher, se você está vivendo fora do padrão de Deus, se você não está buscando a sua identidade em Cristo, se você ainda é uma mulher imatura, que está buscando identidade no seu corpo, nos afazeres, já está abandonando os princípios da palavra de Deus, hoje é uma oportunidade para você confessar isso ao Senhor e falar, Senhor, me transforma o meu coração, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais viver iludida, eu não quero mais ser como as pessoas que não te conhecem. O Senhor me criou, o Senhor se relacionou com as mulheres, o Senhor tem um propósito para a minha vida, e eu quero viver dentro desse propósito.
Em cima disso, meus irmãos, Efésios 5, 22 a 24. Vamos ler esse texto. Efésios 5, 22 a 24. Nós usamos o texto de Efésios ontem, para falar da parte dos homens. Agora vamos usar a palavra de Deus. Efésios 5, 22 a 24. Diz assim: as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus próprios maridos. Maridos, opa, isso eu já falei. Só queria reforçar. Aproveitar, a viagem. Depois Efésios 5:33, logo um pouquinho adiante aí. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Sabe onde está a maior dificuldade dos maridos? Em amar a esposa. Sabe onde está a maior dificuldade da esposa? Respeitar o marido. Agora, o que é amar a esposa, nós vimos ontem. Não é amar de qualquer jeito, nós vimos. Acho que está gravado, Não vou falar de novo isso aqui. Mas agora, respeitar o marido. Quem está falando para você respeitar o seu marido, não adianta eu gritar para minha esposa, me respeita. Deus falou para ela, respeite o seu marido. Quem tem mais voz, eu ou Deus? Meus irmãos, não dá nem para comparar. Deus está falando, respeite o seu marido. Como Deus falou, ame a sua mulher. Então é uma ordem que vem de cima. Sabe quando você está na empresa e um igual ao seu, que é da mesma função tua, vem te dar uma ordem, você fala, quem é você? E quando vem do chefe? Veio de cima na cabeça, lá de cima a ordem. Falou, rapaz, veio de cima, tem que fazer. Meus irmãos, o que é um teu chefe perto do rei do universo? Quando Deus falou, respeite seu marido, ame a sua esposa, veio de cima, não veio de um igual. Não há esposa madura sem que primeiro essa esposa não tenha cultivado ser uma mulher madura. As coisas se misturam, não tem jeito. Eu sou uma mulher imatura, mas sou uma esposa madura. Aí eu sou uma mulher madura, mas sou uma esposa imatura. As coisas estão unidas. E é certo que o casamento evidencia as nossas imaturidades. Todos nós temos as nossas imaturidades. Todos nós estamos crescendo, todos nós erramos, todos nós falhamos. Eu falho em amá-la, ela falha em me respeitar. Todos nós dependemos da graça de Deus como o padrão de Deus. Nunca vai chegar alguém e falar assim, eu pode passar outra lição, Senhor, porque essa eu já estou cumprindo. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos lutar contra isso. E nós vamos estar crescendo nisso. Meu pai, com 57 anos de casado, eu escutava dele lá, minha mãe, nossa, claro que nós estamos cada vez mais avançados, mas como nós dependemos de Deus cada dia da nossa vida ainda. Ele falava isso. 57 anos de casado, meus irmãos. Você fala assim, não tem mais nada para aprender, Ou então não tem mais esperança, já não foi até agora, não vai mais. Ele querendo aprender mais com Deus, querendo progredir mais nisso. Veja aqui no verso 22 do capítulo 5, meus irmãos, vou destacar isso aqui. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como? Ao Senhor. Não risque essa última expressão. Isso faz todo sentido. Se nós falarmos, seja submissos ao seu próprio marido, você fala assim, mas não dá. Como ao Senhor. Como você deve, faça o que você tem que fazer por causa de Deus. Como se você estivesse fazendo para Deus. Não fique esperando nada em troca. Não fique falando assim, eu vou se você fizer. Isso, aquele autor que eu falei lá do Amor e Respeito, chama de ciclo insano no casamento. Eu espero ela espera eu, e os dois ficam esperando e ninguém sai do lugar. Fica girando. Então, Deus, como ao Senhor. Depois no verso 23, o que o texto fala?
Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Veja o exemplo de Cristo, sempre colocando o exemplo de Cristo, para que nós não desanimemos e para que nós não criemos o nosso próprio exemplo, o nosso próprio padrão. E depois fala no verso 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo aos seus próprios maridos. O exemplo é sempre Cristo. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, mulher. O exemplo é Cristo. Cristo é a igreja, é ou não é? Como para o marido amar e para a esposa se submeter. Existe um tratamento de humilhação de Cristo para com a igreja? Cristo humilha a igreja? Não. Existe algo que fazemos para e como ao Senhor que nos é prejudicial? Deus nos deu alguma ordem que é ruim para nós? Não. Por acaso, Cristo sendo o cabeça da igreja, ele faz mal para a igreja ser submissa a esse Cristo? Não. Então, se tudo isso a resposta é não, por que você acha que Deus quis o pior para você quando ele fala para você ser submisso ao seu próprio marido, como a igreja deve ser submissa a Cristo? A igreja não encontra identidade dela na submissão a Cristo? E o marido não deve amar como Cristo amou? Então Deus não quer o pior para você. Deus não está dando uma punição. Eu vou fazer você sofrer. Eu gosto de ver você sofrer. Não é isso. Deus está falando assim, esse é o caminho do relacionamento que eu criei, uma submissão como para o Senhor, como para o seu Senhor. Deus está atribuindo aos maridos uma enorme responsabilidade de imitar a Cristo no serviço, e para a mulher também de imitar a igreja como sujeita ao próprio Senhor. Vejamos o que o texto bíblico de Efésios não diz. Eu fiz isso com os homens ontem, e vou fazer com as mulheres também, para ajudar a entender. Efésios, esse que nós lemos, ele não diz para você respeitar o seu marido pelo que ele faz por você. O texto não está colocando nenhuma condição. Ele não diz para você respeitar o seu marido pela idade dele, porque ele é mais velho que você, então tem que respeitar ele. Ele não diz para você respeitar o seu marido pela função que ele ocupa na sociedade ou na igreja. Ele é um diretor de multinacional, ou ele é sei lá, qualquer profissão que seja, ou porque ele ocupa o cargo na igreja, então tem que respeitar ele pela função. A Bíblia diz respeitar o seu marido. Ele não diz para você respeitar o seu marido pelas posses que ele tem. Eu respeito, ele é um trabalhador, comprou muita coisa, é um cara de respeito. Ele não diz para você respeitar o seu marido se você achar que o seu marido merece respeito. Pode ser que até não mereça, e pode ser que ele esteja vivendo de forma errada. Mas isso não nos dá direito nem do marido deixar de amar a mulher, nem da mulher ser submissa ao marido, rebelde. Nós temos que nos recorrer a quem? A Deus. Ele não diz para você respeitar o seu marido quando você acordar de bom humor, quando o marido se acordar e o marido ter lavado a louça para você. Eu respeito esse cara lava a louça para mim. Esse eu respeito. Embora nós devemos ajudar, mas não é isso o motivo, não tem condicional. O texto é claro, meus irmãos, que a esposa respeite o seu marido. E uma das formas da mulher respeitar o marido, eu notei umas coisas práticas, sabe qual que é? É quando vocês estão em casa, e minha esposa me ajudou a pensar isso aí, como esposa, eu falei assim, o que eu posso falar de coisa prática? Que a gente está aprendendo. Uma das coisas práticas é da mulher demonstrar respeito aqui ao marido é na criação de filhos. Por exemplo, quando está os dois em casa, o marido vai lá, isso eu não quero, não faça assim, não deixa ele falar assim com você, não deixa ele fazer isso está errado, diminui a televisão, diminui a internet, tal, vamos. Aí o marido sai para trabalhar, a mulher fala assim, pode fazer que o pai não está em casa. Ela está respeitando o marido? Não está. Agora que o pai saiu e Deus também saiu, né? A impressão parece que é essa. Isso é uma forma de não respeitar a autoridade do marido. A esposa fala assim, seu pai já falou com você, não falou? Ele já não deu essa ordem? Mas ele não está em casa. Isso não é motivo. Ele continua, onde ele estiver, ele continua sendo seu pai, e a autoridade aqui em casa. E eu concordo com ele. E mesmo que eu não concordar, eu tenho que me sujeitar à opinião dele, como ao Senhor. Então, eu também não quero que você faça isso. É muito comum que, meus irmãos, os homens também às vezes erram assim.
ficam frouxos, né? Ah, então vai. Mas no caso das mulheres isso é comum. O homem sai às vezes, está longe, a mulher não quer ter aquele desgaste. Ah, faz, teu pai não está vendo. Isso é uma forma de desrespeito. Não é isso que a Bíblia ensina para nós. Outra forma, falta de respeito pelo marido, é a primeira afronta que uma mulher comete diante de Deus. Tudo o errado que vem no casamento começou com a falta de respeito pelo marido como sendo o primeiro responsável ali no lar. Provérbios 21:19 diz assim, alguém já conhece esse texto aí? Provérbios 21:19 diz assim, melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Sabe uma forma de você desrespeitar o seu marido? É ser aquela mulher rixosa, murmurante, que só reclama. Isso você, agindo assim, você está impedindo, você está prejudicando o seu marido de viver a vida comum no lar, como eu falei ontem, 1 Pedro 3,7. Aquela mulher que só reclama, só critica, tudo que vai fazer está errado, você não sabe ajudar a louça, essa louça não guarda aqui, por que você guardou? O lixo está lá fora, e fica reclamando de tudo, rixosa, tudo é briga, tudo é confusão, tudo critica. Você está contribuindo para o seu marido não viver, ele não tem justificativa, mas você está contribuindo para tornar a casa, que nem diz, é uma casa, a mulher goteira, que ela fica pingando, fica o dia inteiro falando a mesma coisa. E você acaba prejudicando o seu marido de viver a vida comum no lar. Aí depois você fala, mas o meu marido não para em casa. Mas alguém para em casa desse jeito? Ninguém tem justificativa, mas a gente pode contribuir. Como o marido pode contribuir, errado para a mulher também. Mas a mulher também pode ser uma mulher rixosa, que não respeita, que não procura governar ali os afazeres dela, criar um ambiente da casa atraente para a família. Tudo reclama, tudo errado, tudo despreza o marido, tudo o marido não sabe, tudo precisa fazer, deixa que eu faço. Você precisa colaborar, incentivar as iniciativas do seu marido. Nós até brincamos, às vezes, nós geralmente não temos muita habilidade em trocar uma fralda, ainda mais num tempo recorde que as mulheres têm, né? Aqui é trocar a fralda de criança fazendo tudo, eu não sei como consegue, com uma mão só. E é claro que eu não tenho essa habilidade. Então, às vezes, se eu for lá ajudar e ficar um pouco errado, ela fala, mas você está fazendo, deixa que eu faço. Ela está colaborando para eu fazer? Não está. Ela nunca fez, tá, irmãos? Brincando, mas não contribua com rixas dentro de casa para o seu marido não viver a vida comum de lar. Apoiar, outra coisa, meus irmãos, apoiar as decisões do marido é vestir a camisa, mesmo que você não concorde. Você não pode falar assim, por fora eu estou fazendo, mas por dentro eu estou rebelde. Sabe aquele coração? Por dentro eu estou rebelde, eu estou fazendo, mas por dentro, a primeira oportunidade eu vou. Isso não é vestir a camisa. É você falar assim, vocês conversam sobre um assunto, o marido ouve a mulher, considera, e muitas vezes a mulher vai estar certa, o marido vai estar errado. Ele tem que reconhecer isso. Muitas vezes eu falo, eu não tinha visto sobre esse ângulo. Ainda bem que Deus deu uma auxiliadora idônea que pôde me alertar. Mas às vezes o marido fala assim, nós oramos, nós pensamos, mas eu acho que é por aqui. Então vai você e eu sou contra. Uma casa dividida não prospera, meus irmãos. Uma casa dividida é um palco para Satanás agir. Como começar a colocar um contra o outro, filho contra o pai. O filho já sabe, eu quero um negócio, eu peço para o pai. Eu quero outra coisa, eu peço para a mãe. Porque sabe que os dois estão divididos. E eu lembro lá de casa. Ô pai, eu posso fazer isso? Não. Ô mãe, você já falou com seu pai? O que ele falou? Não. Por que você vai perguntar para mim? Filhos percebem logo se o casal está dividido. Se eu quero um negócio, eu peço para a mãe. Se eu quero um negócio, eu peço para o pai. Porque eles nunca estão de acordo, nunca estão juntos. Então é preciso esperar, mesmo que o seu marido tome uma decisão que esteja errado. Eu te disse, a rixosa, eu te disse. Coloque-se diante de Deus. Eu sei que não é fácil mesmo. Para nós também, nós vimos ontem a paulada que foi na nossa cabeça, como ser
marido. Mas como é difícil para nós falar assim: Senhor, mostra, meu marido, eu quero orar ainda pela vida dele, eu quero estar com ele, ainda que ele tenha feito alguma decisão que não foi a melhor, ele quis acertar, e nós erramos, porque quando nós julgamos outro, a gente parte do pressuposto que eu sempre acertaria, mas nós temos que entender que nós também erramos, que nós precisamos apoiar as decisões do marido. Isso é respeitar, não é falar assim: tá vendo, eu estava torcendo para dar errado só para você ver. Isso é uma mulher rixosa. Agora, meus irmãos, quem consegue fazer isso sem a graça de Deus, sem você estar se buscando o Senhor todo dia, falar: Senhor, transforma o meu coração. O nosso coração, meus irmãos, é vingativo. O nosso coração, ele gosta de falar: eu tinha razão, eu falei para você, você não me escuta. Em vez de nós falar: Senhor, eu poderia errar. D.L. Moody, um dos maiores evangelistas, eu citei ontem, toda vez que ele olhava um andarilho, alguém na rua, caído, ele falava: Senhor, se não fosse a tua graça, era para eu estar naquele lugar. Meus irmãos, quando nós olhamos para um erro do nosso cônjuge, falamos: Senhor, se não é a tua graça, eu fazia pior que ele. Por mão da igreja, se não é a tua graça, eu fazia pior do que aquele casal faz. Nós dependemos de Deus, meus irmãos. Provérbios 19, 14. Depois os irmãos anotam, eu estou terminando. Seu casamento, meus irmãos, em última análise, não tem nada a ver com o seu cônjuge, sabia? O problema do seu casamento, em última análise, não tem nada a ver com o seu cônjuge, tem a ver com o seu relacionamento com Deus, tanto para o homem quanto para a mulher. Aquela história de que eu casei com a pessoa errada, eu estou buscando o amor na pessoa errada, eu estou carente, em vez de eu buscar minha identidade em Deus, eu estou exigindo uma coisa que só Deus pode suprir. O sentido pleno de amor e de identidade só Deus pode suprir na minha e na sua vida. Ninguém, todos nós, mesmo não querendo, vamos decepcionar uns aos outros. O único que não nos decepciona é Deus. Então, quando eu estou vazio de Deus, eu quero me encher dos outros, eu quero que todo mundo supra as minhas carências e necessidades. Eu fico dando trabalho para pastor, para a igreja, para vizinho, para todo mundo. Agora, quando eu começo a orar, eu falo: Senhor, eu dependo do Senhor. Eu sei que as pessoas vão errar comigo e eu vou errar com as pessoas. Por isso eu quero ter um coração de misericórdia e perdão. Mas eu quero buscar cada dia mais o meu relacionamento com o Senhor. Eu começo a querer parar de usar o outro para ser feliz. A mulher não começa a exigir: eu casei para você me fazer feliz. E ela fala: não, eu que casei para você me fazer feliz. Nós temos que casar e falar: eu quero fazer ela feliz. Eu não casei para ela fazer eu feliz. A nossa felicidade plena vem de Deus. E Deus instituiu o casamento para nós, buscando os dois a Cristo, cada vez estaremos mais próximos um dos outros. Anote esses textos: 1 Pedro 3, 1. Colossenses 3, 18. Esse eu quero ler, meus irmãos. Colossenses 3, 18. Esposas, sede submissas aos próprios maridos, como convém no Senhor. Nunca perca essa expressão. Como convém no Senhor. Tito 2, 3 a 5. Tito 2, 3 a 5. Diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem seus maridos e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas aos seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. O objetivo de tudo isso é o nome de Deus, é a palavra de Deus, é a glória de Deus. O peso sobre nós, maridos, sobre vocês, esposas, é a glória de Deus. Não é o nosso próprio nome ser exaltado, é o nome de Cristo através da nossa vida e do nosso casamento. Esse é o objetivo sublime. Então, meus irmãos, não espere, não cutuque o seu marido. Vá diante de Deus. E eu paro por aqui. Antes que o pastor falou para mim: parem, que as pessoas vão embora. O assunto é muito vasto, é muito grande, é muito interessante, mas isso foi suficiente para nós pensarmos, para você gravar.
Busque a sua identidade em Deus. Você foi criada por Deus, à imagem e semelhança de Cristo. Você não vai encontrar felicidade, você não vai encontrar identidade, você não vai ser a mulher que Deus quer que você seja fora do seu relacionamento com Deus. Que Deus conceda graça ao seu coração, que você se sinta amada pelo Senhor, que você tenha esperança como mulher e como esposa, a falar assim: em Cristo é possível eu ter um comportamento que como convém no Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, seja misericordioso com a nossa vida, especificamente hoje com as mulheres, com as esposas, com as jovens, que a Tua palavra frutifique, Senhor, no coração delas, que elas sejam convencidas pelo Espírito Santo, que é só o Espírito Santo que nos convence, só Ele que nos guia, só Ele que nos transforma. Senhor, dê sabedoria a elas, aos maridos, que o Senhor traga esperança, renovo e uma identidade no Senhor mesmo que as criou. Em nome do Teu Filho amado. Amém.